Oi pessoal, tudo bom? Vamos para a segunda parte da aula de derivadas e agora a gente vai falar de regras de derivação. Eu já começo com o primeiro resultado que vai falar sobre a derivada da soma, do produto e do quociente. Então, se a gente tem duas funções derivadas no ponto x0, a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada do produto não é o produto das derivadas, né? A gente tem que tomar cuidado, dar uma paradinha aqui, porque a gente está muito acostumado que sempre está valendo isso, né? Então, aqui a derivada do produto é a derivada da f vezes a g, mais a f multiplicada pela derivada da g, tá? E a derivada do quociente, se a gente estiver falando com g de x diferente de zero, então a derivada do quociente existe e ela é dada por essa expressão daqui, tá? Eu coloco uma observação daqui, que no item C, se a gente considerar o resultado de permanência de sinal, ou seja, se a gente está tomando g de x0 diferente de zero, a gente pode garantir que tem uma vizinhança que a função não é nula, né? Então, por isso que a gente consegue trabalhar e garantir essa relação do que a gente vai precisar daqui, tá? Para demonstração, os itens A e B eu deixo indicado para vocês verem no livro ou no vídeo das videoaulas do Profimate, tá? O vídeo vai estar lá no Moodle também. E eu vou fazer o item C, que ela não faz no vídeo das aulas do Profimate, e eu acho que é um dos itens que assusta um pouquinho mais na expressão dele. Então, vamos escrever usando a definição que a gente tem em relação a limite, né? Todas essas demonstrações, o item A e o item B, também usa a definição. Tenta fazer primeiro, aí depois vocês dão uma olhadinha como que é a resolução caso não saiba, ok? Então, aqui a gente tem a f quociente g' em x0, né? É o limite. Vou usar em termos do h, né? Então, h tendendo a zero, de f quociente g em x0 mais h, menos f quociente g em x0, tudo isso dividido por h. Bom, aqui eu vou separar esse limite aqui, vou separar esse 1 sobre h e aí eu vou escrever, né, a definição da função quociente aqui. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem f, vou colocar um colchetes, né? x0 mais h dividido pela g de x0 mais h menos f de x0 g de x0, tá? Lógico que a gente não pode juntar isso daqui, porque os denominadores são diferentes, né? A gente não pode fazer algumas contas que às vezes aparecem, né? Mas a gente sabe que está errado isso daqui. Então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum daquela segunda parte e trabalhar com a relação que vai aparecer. Então, 1 sobre h aqui. Então, na hora que a gente tirar o mínimo múltiplo comum, a gente fica com f de x0 mais h, que multiplica g de x0, menos a g de x0 mais h, que multiplica f de x0, tudo isso dividido pelo produto de g em x0 mais h, vezes g de x0. Bom, olhando para esse limite aqui que a gente quer calcular, vamos observar que, como a gente está supondo que essa g é diferente de zero numa vizinhança de x0, então esse produto de g de x0 em x0 mais h vezes g de x0, na verdade não está dando zero, tá? Então isso aqui não é problema. O problema é esse h daqui e essa parte do numerador aqui, que é o nosso zero sobre zero. Então a gente vai inverter e vai colocar esse produto das g's aqui para fora e trazer o h para cá, para daí a gente acertar essa relação aqui. Vou começar mais na pontinha para ter mais espaço. H tendendo para zero, então aqui 1 sobre g de x0 mais h g de x0, que multiplica, ok? Então, aqui, f de x0 mais h g de x0, menos a g de x0 mais h vezes a f de x0, isto dividido por h. Bom, vamos olhar para essa expressão daqui. Note que a gente sabe que f e a g são deriváveis, então a gente precisa chegar no quociente de Newton para f
e para G. Bom, então aqui, se a gente for ver aqui, a gente tem o f de x0 mais h. A gente tem até o f de x0 aqui, mas a gente não consegue juntar. Então aqui, eu precisaria ter uma parcela f de x0 multiplicado pelo g de x0 para eu conseguir agrupar aqui e transformar, né? Então vamos subtrair, né? Porque aqui eu preciso dar uma negativa e somar ela depois para a gente ver que se isso resolve isso resolve o problema em relação a uma, vamos ver se vai resolver em relação a outra. Então aqui a gente precisa de menos f de x0 g de x0, mas se a gente subtrai, a gente também tem que acrescentar, né? F de x0, g de x0, tudo isso sobre h. Bom, então vamos continuar aqui, vamos fechar. A gente somou e subtraiu a mesma coisa. Bom, então agora vamos agrupar isso daqui para colocar da forma correta, né? Então aqui, só repetindo o que a gente já tinha. Então, se a gente colocar o g de x0 em evidência, ele fica multiplicado por f de x0 mais h menos o f de x0 dividido por h. Foi o que a gente construiu. Bom, agora outra parcela, observa aqui, né? A gente tem aqui o f de x0 e o f de x0 que a gente pode colocar em evidência. Vou colocar ele negativo para já deixar o g de x0 menos h com a posição correta. Então, menos f de x0 que multiplica g de x0 mais h e vai subtrair exatamente o g de x0, né? Então, a hora que a gente somou e subtraiu o produto de f de x0 por g de x0 dividido por h, a gente já acertou as duas relações que a gente precisava. Bom, então agora a gente já sabe que esse limite aqui existe, a gente também sabe que este limite, né? Esse limite da f aqui existe, né? Esse quociente de Newton existe o limite porque a f é derivável, esse limite daqui também existe porque a g é derivável, ok? E esse limite aqui também existe, tá? Então a gente pode fazer o limite do produto é o produto dos limites e chegar na relação que a gente precisa, né? Então aqui isto fica limite de h tendendo para zero, 1 sobre g de x0 mais h g de x0 vezes, né, vou colocar o colchetes aqui, então eu tenho g de x0 aqui, que é constante, né, limite da constante é constante vezes o limite da função. Então aqui a gente tem f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Aí aqui de novo, né, subtraindo, o f de x0 é constante, então ele multiplica o limite. Dividido por h. Bom, e aí agora a gente tem que, aqui a gente vai ter 1 sobre g de x0 ao quadrado, vezes, aqui tem a g de x0, e essa daqui é a definição da derivada da f em x0, menos a f de x0, que multiplica a derivada da g em x0, ok? Bom, mas isso é exatamente o resultado que a gente queria chegar, né? É o que a gente tinha como hipótese lá no começo. Bom, então agora a gente segue, eu sigo deixando alguns exemplos para vocês darem uma olhadinha, né? Que estão resolvidos no livro. E eu trago, que são aplicações da regra do quociente e da derivada da função inversa, que foi vista na sessão anterior, e eu trago dois exemplos diferentes do que esses que estão ali resolvidos, tá? Então, eu trago o primeiro exemplo aqui, que é para trazer a derivada da função secante, né?
que ela está definida nos reais, tirando fora os valores onde o seu denominador é zero, né? Como o denominador é cosseno, então ela é diferente de zero sempre nos valores de x, tais que x é diferente de π meios mais kπ, com k pertencente aos inteiros, tá? E ela é derivável, sua derivada é o produto de secante vezes tangente, ok? Bom, como é que a gente vai fazer essa prova daqui? A gente agora não vai usar a definição, a gente vai usar a regra do quociente para ver esse resultado daqui. Quem que é a definição da nossa secante, então? Tá? Então, aqui temos quem? Temos que a secante de x é definida como 1 sobre cosseno de x, ok? Então, eu vou pensar isso daqui como sendo uma f de x, a função constante, e uma g de x como sendo o cosseno de x, tá? Então, pela regra do quociente, da derivada do quociente, temos aqui 1 sobre cosseno de x linha. Bom, mas isso a gente sabe que é a derivada do 1 vezes o cosseno de x menos o 1 vezes a derivada do cosseno de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Bom, 1 é uma constante, então a derivada é zero. Então fica menos. A derivada do cosseno, a gente já provou que é menos seno de x. Então, aqui dividido por cosseno ao quadrado de x. Então, a gente tem menos com menos, isso ficou mais, né? Então, aqui a gente chegou em seno de x sobre cosseno de x ao quadrado. E olhando para a resposta do que a gente queria provar, né, a gente pode escrever esse seno sobre cosseno ao quadrado como sendo seno sobre cosseno, que é a tangente de x, vezes 1 sobre cosseno, que é secante de x. Ou seja, a gente chegou exatamente na relação desejada, ok? Bom, o próximo exemplo agora, eu vou falar sobre a derivada da função arco secante. Já que eu fiz a derivada da secante, eu quero fazer do arco secante, tá? Então, aqui, lembrando que o arco secante é a função inversa da secante, e aí aqui eu tenho o domínio onde essa inversa está bem definida, né? Ou seja, a secante é bijetiva, quando a gente olha o intervalo de 0 a π meios de 0 a π tirando π meios, e as imagens vão na reta tirando o intervalo de menos 1 até 1, tá? E eu estou afirmando que essa função a arco secante é derivável para todo x com x, para todo x o domínio, exceto o menos 1 e o 1. Observa que aqui que a gente tirou ainda o 1 e o menos 1, tá? E a sua derivada tem essa expressão daqui, ok? Bom, então vamos lá. A solução aqui. Como que eu quero olhar isso daqui? Tá? Bom, a gente sabe que, se eu colocar aqui, vamos colocar aqui, né? Vou chamar de y a função, né? Então, aqui, se y é igual a... Se y é igual a arco secante de x, então isso é equivalente a dizer que o nosso x é secante de y, ok? Bom, então aqui eu quero trabalhar com a derivada da função inversa, pelo teorema, né? Pelo teorema da derivada da função inversa, derivada
da função inversa, o que a gente tem? A gente tem que a derivada de uma função inversa, né, é igual a 1 sobre a derivada da função, ok? Isso tudo aqui, C e somente C, a derivada da função, né, que seria a secante aqui, for diferente de zero, ok? Bom, mas o que a gente sabe aqui, né? Pelo exemplo 7, temos que a derivada da secante de y é igual a tangente vezes secante de y, ok? Bom, no intervalo que a gente está olhando esse y aqui, que é de 0 até π, tirando π meios, a secante é sempre diferente de zero. Porém, a tangente vai ser zero quando y for zero e quando y for π, tá? Então, isso daqui é igual a zero, C e somente C, a tangente de y for zero. Mas isso daqui, olhando no domínio que a gente está, né? Aqui a gente está olhando y dentro do conjunto de zero, vou colocar aqui de 0 até π, e tirando o π meios, correto? É uma outra maneira da gente enxergar aqui. Bom, mas isso daqui C e somente C, o y é zero ou o y é π, porque daí eu estou com seno de zero, que é zero, sobre cosseno de zero, que é 1, ou seno de π, que é zero, ok? Bom, mas então isso daqui, voltando para a função aqui, isso significa que o meu em zero ou π, em zero a minha secante é 1, e em π a minha secante é menos 1. Então, aqui o meu x tem que ser diferente de mais ou menos 1, ok? Então, com isso a gente já garantiu que ela é derivável em todos os pontos, exceto no 1 e menos 1, tá? E agora, a gente tem que 1 sobre secante y, tangente y, vai ser o quê? Bom, a minha secante é o x, então isto é 1 sobre x. Agora, quem é a tangente? Bom, então vamos ali descobrir quem que é a nossa tangente. Vamos trabalhar com a parte trigonométrica aqui, tá? Então, aqui, vou fazer uma seleção, uma relação aqui em cima, tá? Então, aqui, x é igual a secante de y, então isso significa que o meu cosseno de y é igual a 1 sobre x. E aí, usando a identidade trigonométrica que a gente tem, seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de... Usando a identidade trigonométrica, seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1, a gente vai ter que o nosso seno ao quadrado de y vai ser igual a 1 menos 1 sobre x ao quadrado, que a gente ainda pode escrever como sendo x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. E aí o nosso seno de y fica sendo mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Bom, como o y está no meu intervalo que vai de 0 a π, tirando o π meios, então a gente sabe que esse seno de y é sempre maior ou igual que zero, né? Então, y pertence ao intervalo de 0 até π, tirando o π meios, né? Tirando o π meios. Então, o seno de y é maior do que zero. Maior ou igual do que zero. Bom, então, a gente pode colocar que seno de y é a raiz positiva de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Bom,
Então, aqui a tangente é seno sobre cosseno, que a gente então pode olhar como sendo mais uma secante aqui, né? Então, na verdade, por causa do cosseno, então posso colocar aqui x ao quadrado vezes, agora sim, o valor do seno, que é raiz de x ao quadrado menos 1 sobre o x ao quadrado, ok? Bom, mas então aqui só para simplificar aqui, a gente vai colocar esse x ao quadrado tá dentro da raiz, né? Então aqui, a gente pode escrever isso aqui como sendo 1 sobre, colocar ele dentro da raiz aqui, então ele entra a quarta, né? Então fica x à quarta, x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado, ok? Então aqui vai ficar um x ao quadrado. E aí quando a gente tira ele da raiz, a gente chega exatamente na expressão que a gente tinha, que é o módulo de x, raiz de x ao quadrado menos 1 para derivada da nossa arcossecante, ok? Bom, agora eu deixo um exercício 6 para vocês, que é para trabalhar com a cotangente e o arco cotangente, tá? Então, quero que vocês definam as funções cotangente, arco cotangente, para poder falar da inversa, né? Então, precisa definir onde a cotangente é bijetiva para definir o arco e depois determinem as suas derivadas. Okay? E agora o próximo resultado que a gente quer ver é sobre a derivação das funções compostas, tá? Que é a chamada regra da cadeia. Então, a gente vai fazer um caso mais simples, que a gente vai colocar uma hipótese a mais ali. Para o caso geral, vocês podem consultar a demonstração que está no livro texto ou dar uma olhadinha lá no vídeo do Profimate também, tá? Então, aqui o enunciado. A gente tem duas funções, g e f, a gente quer fazer f composta com g, né? Então, a gente está colocando aqui a imagem da g como sendo o domínio da f, tá? Supondo que g é derivável em x0 e que f é derivável no g de x0, que está lá dentro de j. Bom, então nesse caso a composta é derivável e a derivada da composta é dada por isso daqui. É a derivada da f aplicada no g de x0 vezes a derivada do g' de x0, tá? Bom, então aqui, como eu já falei, a gente vai colocar uma condição mais restritiva que vai simplificar bastante essa demonstração. Não precisa ter essa restrição, o resultado vale, mas aí a demonstração é bem mais complexa, tá? E aqui, essa condição restritiva, a gente vai considerar que existe um intervalo em torno do zero, numa vizinhança do zero, onde a função g de x0 mais h menos g de x0 não é nula para todo h nesse intervalo I1. Aqui para essa função, para a derivada da função composta, né? Então, aqui temos a f composta com a g derivada em x0, por definição, seu limite com h tendendo para zero, da f composta com a g em x0 mais h, menos a f composta com a g em x0, isso tudo dividido por h. Bom, agora, usando essa hipótese que a gente está considerando, a gente vai criar a derivada da g, porque na resposta que a gente tem a derivada da g aqui, ok? Para ter a derivada da g, a gente precisa dessa relação do g de x0 menos h, g de x0 mais h menos g de x0. A gente vai multiplicar por isso e dividir por isto também, tá? E a gente já vai deixar ajeitado da forma correta. Então, nessa primeira parcela daqui, a gente vai colocar o quociente que a gente está acrescentando, tá? Porque a gente vai ter que acertar essa parcela aqui. Então, aqui eu vou colocar o g de x0 mais h menos o g de x0. E aí, aqui eu vou multiplicar, né? Porque
Como não é, eu estou supondo que não é zero, então a gente pode multiplicar e dividir, e aí vou trazer esse meu H para cá, ok? Então, se a gente for olhar em relação a produto, a gente já sabe que essa parcela daqui, quando a gente abrir o limite, isso aqui é o G' de x0, tá? Então, a gente tem que ver aqui que essa primeira parcela daqui vai ser a derivada da f no ponto G de x0, ok? Vamos só escrever isso daqui mais um pouquinho aqui para acertar. Então, isso daqui é limite com h tendendo a zero. Isso aqui é f da g de x0 mais h menos a f da g de x0 dividido por g de x0 mais h menos g de x0 vezes, a gente ainda não pode escrever porque a gente não pode abrir os limites, porque não sabe se o limite da primeira parte existe, então aqui a gente só repete, mas a gente não se preocupa mais com essa segunda parte que a gente já sabe que está arrumada aqui, ok? Vou chamar isso aqui de 1. E agora aqui, como a nossa função g é contínua, é derivável, portanto é contínua, então, o que a gente tem? O limite da g de x0 mais h, quando h tende para zero, é g de x0. Pela continuidade da g. Bom, então aqui nessa primeira parte, aqui a gente está dividindo por 1 zero, e no numerador também tem zero. Então aqui está bem próximo do que deveria ser a nossa expressão, né? A gente só vai reescrever para melhorar isso daqui um pouquinho, tá? Mas se a gente for observar, isso daqui seria como se fosse o deslocado menos o ponto inicial, e aqui exatamente a mesma coisa, né? Então, assim, se escrevermos um U como sendo esse meu denominador aqui, G de x0 mais H menos G de x0, então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o G de x0 mais H vai ser igual ao U mais o G de x0, e se H tende a zero, o que acontece com U? O nosso U também tende para zero, porque aqui se o meu H for para zero, isso aqui é G de x0, então o U também tende para zero. Bom, então vamos reescrever isso nesse nosso limite que a gente tem ali em cima, tá? Logo, o que a gente tem ali em cima, né? A gente tem que a f composta com a g derivada em x0, né? Aqui em 1. Isso aqui vai ser, então, o limite da f de g de x0 mais g de x0 mais u, só substituindo, menos a f de g de x0, tudo isso dividido por u, e como a gente está fazendo a mudança de variáveis aqui, então, a gente tem u tendendo para zero, vezes, então aqui já estou abrindo os limites, né? Essa parcela aqui eu mantenho h tendendo para zero, do g de x0 mais h
menos g de x0 dividido por h. Bom, mas agora essa primeira parcela daqui nada mais é do que a derivada da f no ponto x0. Né? Então, isso daqui é a derivada da f. A gente sabe que a f é derivável, né? E essa segunda parcela, a gente já tinha colocado, é a derivada de g no ponto x0. Portanto, a gente chegou na tese que a gente gostaria de que a derivada da regra da cadeia, da função composta, né, é a derivada da f aplicada no ponto g de x0 vezes a derivada da g no ponto x0. A gente tem a resolução toda desse exercício da regra, desse resultado, né, do teorema da regra da cadeia. Continuando, depois do exercício da regra da cadeia, eu deixo para vocês mais alguns exercícios resolvidos no livro para vocês darem uma olhadinha, né, que são os exemplos 3, o 37, o 38, o 39 e o 40, né, que tem algumas aplicações interessantes. E trago um exemplo 9, que é de aplicação da regra da cadeia, tá? Então, vamos determinar a derivada dessa função f, dada pela raiz do cosseno ao cubo de x ao quadrado menos x, tá? Nos pontos que ela estiver definida aqui, tá? Bom, então o que a gente tem aqui? A gente tem essa função f, né? Ela é definida como composta de várias funções, né? Então, se a gente pensar que a gente teria uma função h de x, que é a raiz, né? A raiz de x. A gente tem a função, vou chamar de g de x, que seria o cosseno ao cubo de x, tá? E a gente teria uma p de x, que agora seria o x ao quadrado menos x. Aqui a g, na verdade, a gente tem uma potência ainda, né? A gente teria a função cosseno, mas ainda a gente teria a função potência aqui, né? Então, aqui a gente tem mais uma composta, na verdade, tá? Então, vamos só pensar nesse sentido aqui, o que a gente tem de compostas aqui. Então, a gente está fazendo H de G de P de X, né? Então, a gente tem H composta com G, lembrando que a G é outra composta ainda, né? De P calculada em X, ok? Então, como é que funcionaria essa regra a derivada da regra da cadeia, né? Então, a gente quer fazer a derivada dessa função daqui. Então, a gente quer calcular, queremos, né? Queremos um H composto com G composto com P, linha de X, ok? Bom, a gente vai fazer de duas em duas aqui, né? Então, vamos pensar que isso daqui é a H composta com a G composta com a P, aqui assim, derivada em X. Bom, então, o teorema diz que isso é derivada da H, calculada em P composto, em G composto com P de X, vezes a derivada de G composto com P em X, ok? Bom, aqui a gente tem outra regrinha da cadeia aqui. Então, isso aqui vai ser a derivada da H em G composto com P em X, vezes. O teorema de novo diz que isso é a derivada da G em P de X, vezes a derivada do P. Correto? Bom, então vamos lá. Quem que é a nossa derivada da função H? H é x elevado a meio, né? Então, isto é meio de x elevado a menos meio, né? Porque a gente vai fazer aqui, vamos abrir uma janelinha aqui. Então, aqui a gente tem a nossa H
de x, na verdade, é x elevado a meio. Então, se a gente vai fazer a derivada aqui, isso tudo aqui é menos meio, desculpa, isso é meio vezes x elevado a meio menos 1. Então, elevado a menos meio. Bom, então aqui, isto é a derivada da h, então vai ser meio vezes o x, que vai ser a g composta com a p, que vai ser o cosseno ao cubo de x ao quadrado menos x elevado a menos meio, ok? Isto vezes, agora sim, a derivada da g. Bom, quem que vai ser a derivada da minha função g? A g é cosseno ao cubo, né? Então, aqui, a g de x é cosseno ao cubo de x. Então, vamos pensar aqui, g' de x, isso é uma potência. Então, tem que derivar a potência, que é 3, aplicada na própria potência. Então, 3 cosseno ao quadrado de x, vezes a derivada da base, né? Porque isso daqui seria colocar assim, isso é cosseno de x ao cubo, né? Então, a gente tem que derivar o cubo, manter no cosseno e derivar o cosseno. Mas a derivada do cosseno é menos seno de x, né? Então, a gente vai fazer a derivada da g, mas aplicada em p. Então, isso daqui vai ser menos 3 cosseno ao quadrado de p, que é x ao quadrado menos x, vezes o seno de x ao quadrado menos x. E agora, por último, a gente tem a derivada da p, que é um polinômio, né? Então, a derivada do polinômio ali vai ser, a gente pode fazer direto aqui, 2x, né? Vem o 2 fica, derivada do x é x elevado a 1, então vai ficar menos 1, x elevado a 0. Então, menos 1. Ok? Bom, aí a cara dessa derivada não ficou lá muito bonita, né? A gente até poderia tentar simplificar aqui, mas aqui a gente vai ter menos 3 meios com 2. Não sei como é que isso daqui vai resolver muito, mas vamos tentar ver o que a gente consegue acertar aqui, né? Então, aqui a gente fica com esse 2 com o 3, vamos ver, tem mais negativo? Não, então ficou menos 3 meios, né? Então, aqui, menos 3 meios, que multiplica. A gente vai ter esse 2x menos 1, que a gente não vai simplificar com ninguém. O seno também não vai multiplicar com ninguém, né? X ao quadrado menos x. E aí, a gente tem esse cosseno para acertar. Bom, como é que vai ser essas potências do cosseno aqui? Só para abrir uma janelinha aqui, a gente vai ter menos 3 meios, e aqui a gente tem ao quadrado, então aqui mais 2. Então, isso tudo aqui vai ficar 4 menos 3 meio, correto? Então, a gente vai ficar com cosseno elevado a meio, ou seja, raiz do cosseno de x ao quadrado menos x. Tá? Então, essa daqui fica sendo a derivada da relação que a gente, dessa função f aqui, a gente usou regra da cadeia e todas as outras derivadas do cosseno, derivada do polinômio que a gente já tinha visto, ok? Termina a aula por aqui, gente. Boa semana para vocês, né? Deixa as referências aqui e tenha uma boa semana. A gente se vê na sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau.